Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moret. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana e hoje eu trago para vocês esse vídeo referente à medição de vazão com a tecnologia de sensoriamento remoto. Os tópicos que serão abordados no presente vídeo são uma breve introdução, a medição de vazão em corpos d'água, o entendimento do que é e como funciona o sensoriamento remoto, o uso do sensoriamento remoto na medição de vazão e os desafios e limitações do mesmo. A crescente preocupação com a água e a sua disponibilidade para as atividades humanas vem sendo um dos assuntos mais discutidos nos últimos tempos, levando a um esforço global quanto à gestão dos recursos hídricos, de modo a garantir a eficaz utilização da água às necessidades humanas, sociais e ambientais. Isto está voltado para a hidrometria, a qual é o estudo da hidrologia ligado à medição de variáveis hidrológicas, e tem como objetivo obter dados básicos das variáveis precipitações, níveis d'água, vazão, entre outras, e a sua variação no tempo e no espaço. Para ter o conhecimento dessas variações hídricas, é necessário o monitoramento hidrológico da região, pois ele é importante para, por exemplo, abastecimento humano, industrial, hidroeletricidade, agricultura e turismo. A medição de vazão de um corpo d'água é fundamental para a estimativa da quantidade de água disponível em um determinado ponto, visto o amplo uso da água nas atividades humanas. Segundo a Agência Nacional das Águas, os dados fluviométricos possibilitam o planejamento dos recursos hídricos e do meio ambiente, tais como previsões de cheias, saneamento básico, abastecimento público e industrial e o aproveitamento hidroenergético. São inúmeros os métodos empregados para a obtenção da vazão de um rio, sendo alguns dos métodos que podemos citar dividido nas categorias de métodos diretos, métodos que utilizam a relação velocidade por área e métodos que utilizam a constrição na seção transversal do escoamento. Dentre os métodos diretos, temos o método volumétrico ou de pesagem, o hidrômetro e o fluxímetro. Com relação aos métodos que utilizam a velocidade por área, temos o flutuador, o molinete, coordenadas em tubo com descarga livre, tubo de Pitot e processo colorimétrico. E nos métodos que utilizam a constrição na seção transversal do escoamento, temos o ventoímetro, o diafragma, vertedores, calha parcial e calha WSC. Ainda assim, na tentativa de facilitar e viabilizar a metodologia de medição de vazão de rios, várias tecnologias vêm sendo desenvolvidas para a obtenção de novas técnicas viáveis, sendo uma delas o uso do sensoriamento remoto. A definição científica de sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre, através da captação ou registro da energia refletida ou emitida pelos alvos. Os sensores capturam informações resultantes da interação da energia eletromagnética com os objetos e fenômenos da superfície. Cada objeto reflete a radiação incidente de forma diferente, variando conforme características físicas como dimensão, forma, temperatura e cor, e químicas como a composição dos alvos em estudo e também as características biológicas. Este comportamento denomina-se assinatura espectral, que é a variação da quantidade de energia refletida pelo alvo para cada comprimento de onda no espectro eletromagnético. A energia utilizada em sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética, que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas com a velocidade da luz. Ela é medida em frequência e em comprimento de onda. O espectro eletromagnético representa a distribuição da radiação eletromagnética por regiões, segundo o comprimento de onda e a frequência. O espectro eletromagnético abrange desde curtos comprimentos de onda, como os raios cósmicos e os raios gama, de alta frequência, até longos comprimentos de onda, como as ondas de rádio. Podemos citar algumas vantagens desse método de sensoriamento remoto, sendo a cobertura global, a qual o sensoriamento remoto por satélites fornece uma visão abrangente da Terra, o monitoramento contínuo e a coleta de dados em tempo real, onde satélites e drones fornecem monitoramento contínuo das áreas, permitindo a detecção de mudanças ao longo do tempo e enviando as informações em tempo real. O sensoriamento remoto pode ser utilizado para medir vazão em áreas que apresentem grandes áreas inundadas, analisando flutuadores presentes na superfície do escoamento. A combinação entre o perfil da seção transversal do escoamento e a velocidade vertical, estimada por um coeficiente, permite o cálculo da vazão.
Basicamente, esse método consiste em analisar computacionalmente imagens captadas por sensores instalados em satélites ou aviões através de diversas variáveis hidráulicas, incluindo área do canal, largura, elevação e velocidade da água, combinado a características topográficas dos rios. Existem um grande número de satélites de observação em órbita do nosso planeta, com o objetivo de fornecer imagens frequentes da superfície. Podemos citar o Landsat e o Cerberus como os melhores programas e os de maior sucesso. No caso do Landsat, mesmo tendo sido lançado há quase 40 anos, o Landsat 5 tem um acervo de dados muito considerável. O sensor TM fornece uma resolução espacial de 30 metros, com exceção da banda 6, com 120 metros. Opera a uma altitude de 705 km, possui um ângulo de visada de 14,9 graus, cobrindo a superfície de 185 por 185 km, coletando informações em 7 bandas: azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho termal e infravermelho distante. Sua órbita é síncrona ao Sol e sua periodicidade é de 16 dias. No caso do Cerberus, os 3 primeiros satélites do programa se assemelham muito. Os Cerberus 1 e 2 são idênticos. Eles têm órbita circular, quase polar, Sol síncrona, e operam a uma altitude de 778 km, cruzando a linha do Equador às 10 horas e 30 minutos, com órbita de recorrência de 26 dias. O sensor CCD, que fornece imagens com uma largura de 113 km, com resolução espacial de 20 metros, trabalha em 5 faixas espectrais, sendo pancromática, azul, verde, vermelho e infravermelho. O uso de VANTs, veículos aéreos não tripulados, envolve a medição de velocidades superficiais por técnicas baseadas em imagem. São exemplos o Large Scale Particle Image Velocimetry, o Particle Image Velocimetry e o Particle Tracking Velocimetry. O método LSPIV é uma técnica que se concentra na medição de vazões de água em larga escala, como rios ou canais. Ele usa imagens capturadas de partículas naturais ou artificiais na água e na superfície. A ideia é que essas partículas se movam com o fluxo da água. Dessa forma, o método captura uma série de imagens em intervalos de tempos regulares e rastreia o deslocamento das partículas entre essas imagens. Com base nas mudanças na posição das partículas, o software calcula a velocidade do fluxo de água em diferentes pontos da superfície. O método PIV é uma técnica que utiliza partículas de traçador, adicionadas ao fluido em estudo. Uma câmera captura a imagem dessas partículas que são iluminadas por um feixe de laser pulsante. O software PIV, então, compara a posição das partículas em pares de imagens consecutivos, para determinar a velocidade local do fluido. A técnica pode ser aplicada em laboratórios, em tanques de água ou em ambientes industriais para medir o fluxo de fluidos. O método PTV é uma técnica que se assemelha ao PIV, mas em vez de calcular a velocidade média em uma região, ele rastreia o movimento de partículas individuais. Isso permite a análise do comportamento de partículas específicas no fluido. O processo de rastreamento envolve a identificação e acompanhamento do movimento de partículas individuais em várias imagens consecutivas. Essa abordagem oferece uma resolução espacial mais alta. Apesar dessas técnicas serem bem vantajosas, elas possuem algumas limitações. A técnica LSPIV é sensível a condições de iluminação e a presença de vegetação densa ou superfícies reflexivas pode dificultar a captura de imagens claras da superfície na água. No caso do PIV, sistemas com partículas densamente concentradas, as sobreposições de partículas podem dificultar a identificação e o rastreamento individual das partículas, levando a imprecisões. O método PTV exige um poder computacional significativo para rastrear as partículas em sequência de imagens. Isso pode resultar em um tempo de processamento mais longo e requerer um sistema de computação robusto. Além disso, todas as técnicas exigem calibração precisa das câmeras e dos sistemas de iluminação, o que pode ser sujeito a erros e demorar. E garantir que os resultados sejam reproduzíveis é um desafio, especialmente quando as condições do experimento ou do ambiente mudam com o tempo. Estas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção.